Bom dia, pessoal. Meu nome é Ian Guilherme. Eu trabalho no desenvolvimento ali da bateria. E eu vou mostrar aqui agora as principais diferenças ali que a gente teve, tanto da plataforma antiga, né, para essa nova que a gente vai estar implementando agora. Uma das diferenças, ela já começa logo no login, né? Além da repaginação por completo que a gente fez, vocês vão reparar. Tem a opção agora da plataforma nas duas linguagens. Então, a gente tem tanto em português quanto em inglês. A plataforma inteira agora ela consegue ser traduzida, né? Caso for de agrado de alguém usar em inglês, a gente também tem nessas duas opções, né? Fazendo o login aqui, vou só acessar aqui a minha conta. A gente vai ver que todas as páginas elas estão agora no nosso novo formato de arquitetura, né, de desenvolvimento, onde agora a gente vai ter esse menu lateral, onde ele deixou um pouco mais fácil a navegação, né? Antigamente a gente tinha aquele menu ali superior, onde às vezes a gente precisava clicar em vários pontos para acessar algumas páginas. Com esse menu lateral agora a gente tem acesso basicamente a todas as páginas ali, todos os espaços ali de uma forma basicamente em toda a plataforma. Então fica mais tranquilo para a gente acessar, onde a gente precisa de menos cliques e tudo mais, né? Então a gente vai ter a parte de perfil, de empresas de setor, a parte de planos. O interessante é que já ficou aqui a parte aqui da barra de planos, né? Então, conforme o cliente, né, conforme vocês forem usando a plataforma, ele vai colocando aqui a quantidade, a porcentagem de usabilidade, né? Então, vai ter a porcentagem do plano que foi usado, então não vai precisar mais entrar dentro ali do plano para dar uma olhada. Sempre acessando todas as páginas, a gente vai ter aqui a porcentagem do plano. Então, a gente consegue basicamente acessar tudo, né? A gente tem aqui, a gente pode diminuir ele para ficar aqui menorzinho, a gente ter mais aproveitamento da tela também. Então, aqui ficou mais bonitinho para mim acessando as coisas todas, né? A parte do idioma, a gente também consegue mudar no perfil, né? O idioma ele sempre vai ser setado pelo usuário e não pela organização. Então, se o usuário preferir usar inglês, um usuário pode usar, outro pode usar em português, é tranquilo. Dentro da parte de perfil aqui, a gente vai ter aqui o idioma, onde a gente pode mudar e se salvar, ele vai trocar aqui o idioma completo da plataforma. Deixa eu botar em português aqui para ser mais fácil. A gente vai ter agora, aqui na parte de bots, né? Eu vou acessar um dos bots que eu tenho aqui. Não vai esse M100 aí dessa pessoa. Ou ela teve câncer de E grama, ou mais aqui tem na cartão parte para quem tem os dois. aqui na parte do bot, a gente vai ter aqui o resumo, né? Padrão, basicamente as mesmas coisas que a gente tinha antes, né? Então a gente vai ter aqui ó, o acesso rápido a algumas informações que a gente tem, né? Então a gente tem aqui um quantitativo do mês, os canais que aquele bot participa ou não. E aqui já tem o novo canal de Instagram que eu já vou mostrar. Dentro aqui de identidade, a gente vai ter a parte de descrição do bot, né? Coisa que a gente não tinha antes. Essa descrição é basicamente um resuminho ali do que o bot faz, alguma descrição rápida para o bot olhar, né? então, aqui na parte onde a gente vai estar a listagem, essa descrição ela vai ficar aqui embaixo, então eu consigo colocar uma descriçãozinha ali para quem for acessar o bot ele conseguir saber um pouquinho mais do que aquele bot ele faz, né? A gente vai ter a parte de fuso horário, de privacidade, as coisas que a gente já tinha anteriormente. Na parte de canais, a gente vai ter um novo canal de Instagram. Então agora a gente vai conseguir aqui adicionar o Instagram, que vai ter toda o passo a passo para ser adicionado o bot ali no Instagram. Então também essa novidade que a gente tem. E uma coisa que bastante gente pediu e que agora a gente consegue fazer direto nativamente é a parte do pop-up da conversa. Ali antes a gente tem um botzinho, né? Ele normalmente fica ali no cantinho da tela. E agora a gente consegue colocar uma frase para esse bot, né? Para chamar um pouco mais de atenção do usuário, alguma coisa assim, né? Então a gente consegue tanto adicionar aqui a frase quanto colocar as duas cores, né? Então aqui a gente consegue botar. A gente consegue colocar aqui
uma frase e adicionar as cores aqui que a gente quer, né? Conforme o bot que a gente tem, a gente consegue aqui adicionar a cor que a gente tem, a gente consegue salvar e quando for publicado esse bot, ele vai ter esse pop-upzinho aqui na lateral, né? Coisa que antigamente a gente precisava fazer, né, externamente, agora a gente consegue fazer direto aqui, o cliente consegue fazer direto aqui pela plataforma. Dentro aqui do comportamento, a gente também tem a nova funcionalidade dos dias de folga. Anteriormente a gente não tinha esse carinha. Agora a gente consegue importar tanto os feriados do Brasil quanto a gente adicionar um próprio feriado da empresa, um feriado da cidade, município e tudo mais. Então aqui importando o feriado, a gente consegue importar os padrões do Brasil, né? Então Ano Novo, Sexta-feira Santa, Tiradentes, Dia do Trabalhador já configurados. Ou a gente consegue adicionar um novo feriado, né? Por exemplo, um dia que a empresa não vai trabalhar, algum outro feriado da cidade e tudo mais, a gente consegue adicionar também por aqui. Esse cara, ele vai conseguir, ele vai colocar ali para não poder ir para o atendimento humano e algumas outras regras. Em caso, por exemplo, de férias coletivas do atendimento, né? Digamos que o atendimento ali entrou em recesso durante 15 dias, não vai atender ninguém, então esses 15 dias eu consigo colocar aqui como feriado e quando a gente adicionar a regra ali de ser colocado para ir para atendimento humano, alguma coisa assim, ele vai conseguir visualizar que é feriado, ou que é, no caso, a férias, e ele não vai mandar ali para o atendimento, né? Evitando ali o problema de mandar para o atendimento e não ter ninguém. Aqui a gente vai adicionar daí a ação, muito parecido ali com a rota de fuga, muito parecido com as outras coisas, então a gente consegue tanto botar uma mensagem dizendo para o cliente que aconteceu alguma coisa, que está em férias, que está em feriado, alguma coisa nesse sentido, quanto direcionar para uma parte do fluxo onde a gente já tem isso montado, e a gente vai conseguir definir esse cara, né? Então, basicamente, essa é a nova funcionalidade. A gente também consegue pesquisar o feriado aqui, caso precise, né? Porque a gente consegue editar ou excluir, né? Digamos que algum dos feriados padrões ali do Brasil, a empresa ela não precisa, então a gente consegue também excluir esse feriado, não é obrigado a deixar ele ali. Ou editar, né? Caso, enfim, o ano novo for maior, menor e tudo mais, a gente consegue também editar. A gente vai ter um novo menuzinho desses, que é o menu de fraseologias, né? Ele é muito importante para o pessoal que mexe ali com a parte de curadoria e tudo mais do bot. Então, antigamente a gente precisava entrar no fluxo, visualizar qual era a parte do fluxo que tinha determinada mensagem, entrar nessa determinada mensagem, e daí sim a gente iria e trocaria a mensagem lá dentro do fluxo, né? Agora a gente não precisa mais desse caminho completo. A gente vai entrar no menu de fraseologias, onde ele vai resumir basicamente todas as frases, todas as mensagens que a gente tem dentro do bot, e ali a gente consegue alterar diretamente, porque não precisa entrar lá dentro do fluxo, eu não preciso saber basicamente nada da montagem do fluxo. É só eu digitar qualquer palavra aqui, né? Por exemplo, vou digitar aqui raio-x, por exemplo, e quando eu pesquiso, ele me traz tudo que tem essa palavra de raio-x, né? Então, né, digamos que eu queira mudar o raio-x, por exemplo, eu quero mudar para raio-x. Eu não vou precisar ficar indo na mão lá no criador, olhando tudo que tem lá, eu não vou precisar mais. Eu consigo só pesquisar por aqui e daqui eu consigo alterar e essas alterações elas vão ficar aqui pendentes para serem publicadas. Então, alterar aqui e alterar lá dentro do fluxo é a mesma coisa. Então, a gente tem essa nova funcionalidade. Aqui, basicamente, quando um bloquinho ele aparece, né? Toda vez que aparece esse carinha aqui, ele seria um bloco do nosso fluxo. Aqui ele vai me dar o tipo do bloco, né? Então eu vou ter todos os blocos listados aqui. E toda vez que um bloco aparece, ele vai me aparecer todas as mensagens daquele bloco, justamente para ele não aparecer só a mensagem que tem, digamos aqui, o raio-x, né? Ele já me aparece todas as mensagens daquele bloco. Caso eu precise mudar mensagens de erro e tudo mais, né? Então tem essa nova funcionalidade aqui. A gente também tem o botão de testar. Então, antigamente, para a gente testar o bot, para a gente olhar ali como é que estava o fluxo e tudo mais, a gente precisava entrar ali no criador, esperar o criador carregar e daí sim clicar ali embaixo para testar. Hoje em dia a gente vai ter o teste em todas as páginas, então
independente da página independente da página que eu for dentro do bot aqui, eu vou ter ele dentro aqui, né? Então, se eu trocar por aqui, por exemplo, eu vou ter sempre o botão de teste à altura aqui. Então, se eu alterar alguma coisa na fraseologia, se eu alterar alguma coisa no comportamento, em qualquer lugar eu já tenho aqui o botão de teste, eu não preciso ir lá, alterar, voltar para o criador e testar. Eu vou ter esse cara em alcance em todas as páginas. E clicando aqui no testar, eu vou ter uma diferença bem grande aqui, né? O preview agora, né? Essa parte dos testes, a gente vê que é uma janelinha que a gente pode alterar, né? A gente pode mexer ela aqui conforme a gente queira. E a gente vai ter a opção. Então, a gente vai ter a opção de webchat e a opção de WhatsApp. A diferença maior dos dois é aquela questão de que no webchat o bot ele vai te dar o oi, né? Então, assim que tu inicia o teste aqui, o bot ele já vai vir falar com a gente diretamente. No WhatsApp é o contrário, né? O bot ele não vai falar. Caso eu clique no WhatsApp, eu posso colocar aqui o meu número, né, para testar. E caso eu não fale com o bot, ele não vai falar comigo, né? Porque o bot ele precisa de um start, que seria um oi, para aí sim ele falar comigo. Isso é bastante interessante, né, para todo mundo que tem um bot de WhatsApp e a gente queira testar alguma funcionalidade do WhatsApp, né? Então, pegar o número do cliente, verificar ali a primeira mensagem, alguns tipos de blocos que a gente não tem no WhatsApp, caso tenha no fluxo ali, ver se está acontecendo, o que está acontecendo ali. Então, é bem interessante essas duas formas da gente testar, né? Em vez de a gente precisar publicar e testar isso no próprio WhatsApp, a gente tem aqui um emulador de WhatsApp para a gente conseguir testar algumas funcionalidades que ficariam parecidas com um bot publicado lá no WhatsApp, né? Basicamente, fora aqui do criador, são essas as alterações. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa ali, que daí a gente vai para a parte ali do fluxo, para a gente mostrar ali a parte do criador, né? A parte do fluxo. Pode falar, Mayara. Ian, tudo bem? É uma dúvida. Esse workchat ele é tipo um teste para o WhatsApp, para o bot no WhatsApp, correto? Isso. Quando eu seleciono o preview aqui e eu seleciono o webchat, ele seria como se fosse aquele botzinho publicado no site. Então, ele vai se comportar igual fosse aquele botzinho que fica na lateralzinha do site. Se eu seleciono o WhatsApp aqui, ele vai se comportar como se ele estivesse no WhatsApp, como se ele já tivesse publicado no WhatsApp. Então, ele vai ter todos os comportamentos que teriam caso o bot estivesse num número de WhatsApp e a gente desse um oi para ele, por exemplo. Entendi. Obrigada. Nada. Então, vou passar aqui para a parte do fluxo. O criador também, como o resto da plataforma, a gente deu uma melhorada e alterou bastante coisa visual dele. As funcionalidades são as mesmas. Visualmente, ele está mais bonito. Visualmente, ele está mais... ele tem uma dinâmica melhor e um desempenho melhor. Mas aqui mudou 100%, né? Então, o que a gente vai ter do criador? A gente vai ter os blocos, eles são separados por cores, né? Então, aqui no menuzinho onde a gente consegue adicionar os blocos, a gente vai ver que são vários tipos de blocos, né? Então, a gente tem texto e menu, que são os verdes. A gente vai ter mídia e anexo, que tudo que é laranja. Então, tudo que é laranja é questão de vídeo, foto e tudo mais. A gente vai ter a parte de canais, SMS e e-mail, que são azuis. A parte de programação, APIs, scripts e tudo mais, que são roxas. A parte de organização, então, transferência de bot, direcionador, blocos de grupo, blocos de condicional, blocos de humano, vem para a parte aqui que fica em preto. E a gente vai ter as integrações, cada uma delas com a cor da própria integração, né? Então, GLPI com a cor do GLPI, RTStation e assim por diante em todas as integrações. Aqui dentro do criador, a gente vai conseguir também pesquisar o bloco, né? Então, antigamente a gente precisava, se a gente quisesse achar uma parte do fluxo, que a gente soubesse que tinha algum tipo de palavra, de frase e tudo mais, a gente precisava
procurar isso basicamente no Ctrl F do próprio navegador, né? O que ficava um pouquinho chatinho ali, dependendo do tipo de fluxo. E agora não. Toda vez que eu começo a digitar aqui, ele vai me dando todos os blocos que tem aquele termo. E aqui eu consigo clicar no bloco, né? Então aqui ele vai me dar o tipo do bloco, então aqui no caso um bloco de menu, e aqui o que eu escrevi, né? Que no caso aqui tá raio-x, eu escrevi high, né? Se eu clicar, ele vai me direcionar para aquele bloco, então eu não vou precisar mais ficar procurando aquilo e tudo na mão, né? Entrando nos blocos de grupo e tudo mais. Eu vou poder só pesquisar, clicar, e quando eu clicar ele vai me direcionar pro bloco que eu quiser, e aqui eu faço, né, o que eu precisar fazer aqui no bloco, né? Aqui também tem o pesquisar daqui, né? Então, caso eu não queira ficar abrindo, eu não lembre onde que está algum bloco X ou Y, eu consigo começar a pesquisar ele por aqui. Então, por exemplo, o direcionador eu não preciso saber onde ele está aqui, né? Eu posso simplesmente começar a escrever, ele vai me dar aqui o direcionador. As funcionalidades ficaram iguais, né? Então, o arrasta e solta tá. Então é a mesma coisa, funciona nesse mesmo modo. E agora a gente vai ter a parte de ajuda, né? Dentro do criador, antes a gente não tinha muita noção ali, o cliente que ele estava mexendo, ele não tinha muita noção do que ele podia melhorar e do que ele podia fazer de diferente ali, né? Para melhorar o fluxo dele ou até para fazer funcionar alguma coisa, né? Hoje, agora, todos os blocos nossos, eles têm um sistema de alerta, né? Então, os dois sistemas de alerta, basicamente, são esse amarelinho e esse vermelho. O amarelo ele vai significar que alguma coisa precisa ser alterada ali para o funcionamento do bloco, para o funcionamento melhor ali do bloco, né? Então, no caso desse direcionador, eu sou obrigado a colocar um bloco de destino nele, né? Enquanto eu não colocar o bloco, ele sempre vai ficar com essa exclamação aqui, falando que alguma coisa ali tem de errada, né? Quando eu entro no bloco, aqui ele pintou aqui de vermelho, e eu sei que se eu selecionar aqui, aí a exclamação vai sair e eu vou saber que aquele fluxo ele está completo. No vermelho já é um pouco diferente. No vermelho aqui, por exemplo, esse bloco de humano, ele me diz que eu não tenho as configurações pendentes para usar o atendimento humano. Então eu não consigo usar esse bloco. Então todos os blocos vermelhos são blocos que eu ainda não consigo utilizar. Tem alguma configuração pendente, tem alguma outra questão ali, tem algum pré-requisito que eu preciso usar, né? Então normalmente são blocos que a gente vai precisar de uma configuração extra, né? Então, no caso, por exemplo, de SMS, eu vou precisar de uma configuração, de uma pré-configuração, para mim conseguir usar aquele cara. Então, ele vai me dizer que aqui a configuração está pendente e que eu preciso fazer as configurações de SMS para usar esse bloco. Então, eu vou ter esses dois tipos de notificações aqui, né? Dentro do criador agora, a gente vai ter alguns atalhos, né? Então, segurando o Shift, a gente consegue selecionar vários blocos ao mesmo tempo, né? Tanto para mexer esse bloco quanto para excluir, né? Agora a gente consegue usar o botão de delete do teclado para excluir. Diferente da versão anterior. Nessa nova versão, até para ser um pouco mais seguro, né? Toda exclusão, ela necessita uma confirmação. Então, mesmo que eu exclua o bloquinho mais simples de todos, blocos vazios assim, ele vai ser necessário essa confirmação. A gente já sabe que acontecia antigamente da pessoa esbarrar ali no botão de excluir e excluía o bloquinho dela. Então agora a gente adicionou essa segurança a mais, onde ele vai me dar aqui o nome dos blocos, no caso aqui são 3 nomes com título, né? E eu confirmo, e aí sim ele vai excluir, né? Então eu consigo aqui selecionar vários blocos e mexer eles também, né? Mover, caso eu precise um fluxo inteiro, reorganizar um fluxo inteiro, então ficou um pouco mais fácil essa organização. E então eu consigo mexer eles inteiro ou apagar caso precise, né? Acho que dentro do criador aqui, o resto, aí a gente tem os novos menus, né? Então, o novo menu de variáveis, novo menu de tags. Aqui a parte de versões anteriores, né? O mesmo esquema ali que a gente tinha na primeira versão. As 5 últimas versões a gente deixa
sempre aqui, onde a gente consegue restaurar cada uma delas, caso precise. Aqui a gente vai ficar todas as alterações que a gente fez, né? E o botão de publicar, onde a gente consegue publicar esse carinha. E a gente vai ter também o botão de testar aqui, igual era antigamente, né? Então, além de todas as páginas, ele também vai ficar o botão do preview também aqui, também a mesma coisa funcionando ali fora do criador. Sobre esse criador aqui, a gente tem alguma dúvida, alguma questão? Vou falar agora da parte dos relatórios. Agora, todo bot que a gente tem, né, aqui na parte do resumo, a gente criou aqui o botão de relatórios, né? Então, a gente tanto consegue acessar pelo menu lateral, quanto diretamente pelo bot, né? E esse diretamente pelo bot, ele já vai me jogar para a tela inicial daquele bot. Então, dentro da parte de relatórios, eu consigo aqui em cima selecionar o tipo de bot que eu quero, né? Qual dos bots que eu quero ali, aliás. E aqui eu vou ter essa primeira parte. Essa primeira telinha que a gente tem é o dashboard. O dashboard é uma tela onde eu consigo adicionar indicadores. Eu consigo adicionar indicadores para a gente fazer aqui um dash personalizado, né? Então, em vez de eu precisar ir em cada telinha ali de relatório e pegar cada parte de relatório e ir gravando, aqui eu consigo ter todos os indicadores que eu já tenho, né? Então, mensagens, total de mensagens de web chat, de WhatsApp, conversas, o que foi contabilizado, o que não foi. E sempre quando eu adiciono aqui, ele vai me adicionando e eu consigo organizar esse layout para ser da maneira que eu achar mais interessante para mim, né? Então aqui eu vou ter um resumo, né? Então eu vou ter uma tela onde eu tenho um resumo de todos os indicadores que eu quero e eu consigo adicionar e mover ele do jeito que eu achar melhor, né? Do jeito que eu achar mais interessante. Isso aqui ficou bem legal, porque eu não vou precisar ir em cada parte de relatório e cadastrar, né? Eu consigo ter uma visão geral. E isso aqui ele vai funcionar por usuário, né? Então, cada usuário consegue ter o seu próprio dashboard do jeito que achar melhor para trabalhar, né? Então, alguém que olha mais inteligência artificial pode ter um dash mais voltado para IA. Alguém que mexe mais com as conversas, com parte de abandono, consegue ter mais a parte de conversas, atendimento humano e assim por diante. A pessoa vai configurando ali do jeito que ela achar melhor. E eu vou ter a repaginação de todos os relatórios, né? Então, todos os relatórios eles ficaram nesse novo formato, né? Onde a gente vai ter aqui o relatório de mensagens, onde a gente consegue adicionar SMS e e-mail, o de conversas, onde a gente vai ter todas as partes aqui de conversas, de atendimento, tempo de atendimento do bot ou de atendimento humano, caso precise, os gráficos, e tudo mais, né? Parte de IA, desempenho da IA e tudo mais. A parte de histórico de mensagens, ela foi bastante alterada, né? Então agora no histórico de mensagens, a gente vai ter aqui a parte de todos os históricos, eu clico aqui, eu consigo visualizar o que a pessoa falou e tudo mais. E além disso, eu também consigo visualizar tanto as variáveis daquele fluxo, né? Quanto as tags que aquele usuário passou. Então aqui eu consigo saber que nesse fluxo a pessoa passou uma vez pelo início e ela passou 5 vezes pelo menu de como posso te ajudar, por exemplo. Então eu também tenho essa visão de tags pela própria seção aqui, né? Que a gente fala. E também tenho as variáveis aqui, caso eu precise saber alguma variável. Aqui, por exemplo, eu tenho a variável de nome e tudo mais. Eu também consigo aqui exibir o número de telefone, né? Isso era um problema antigamente, porque para eu conseguir exibir esse número de telefone, eu tinha que ir lá na configuração, mudar a configuração e depois voltar para essa página. Era um pouco chatinho. Agora eu já tenho aqui o toggle direto aqui, né? Eu consigo adicionar ou não ativar ou não esse cara, então eu consigo visualizar o número direto por aqui.
sem eu precisar mais ir e voltar de páginas e tudo mais. A gente adicionou aqui os 2 novos logs, que são os logs de erro. Os logs de erros caso alguma coisa aconteça de errado ali no teu fluxo, uma chamada de API que deu errado, um bloco de script que deu errado, qualquer coisa ali que aconteça do bot ter algum erro, a gente vai ter essa listinha aqui, né? Então vai ter o tipo do bloco, qual que foi o erro e uma descrição do erro. A gente também consegue visualizar melhor esse erro, para caso tenha alguma coisa ali, o cliente ele consegue visualizar direto. Então aqui a gente vai ter esses 3 blocos, né? O de API, o API V2 e o script. São os 3 blocos que a gente vai ter listados aqui. Caso algum erro aconteça, a gente consegue visualizar o erro aqui. E o cliente ele pode até, quando se precisar abrir chamado e tudo mais, ele vai ter uma descrição maior do erro aqui, né? E a parte do log do criador, onde a gente vai ter tudo o que aconteceu dentro do criador, né? Então, caso algum bloco mude, caso algum bloco, enfim, seja excluído, a gente consegue saber o usuário que fez essa ação. Então, a gente sabe o usuário, a ação, o que aconteceu, né? Qual foi a descrição daquela ação. E aqui eu consigo saber o que aconteceu, né? No caso aqui, o bloco de SMS foi removido. Então, eu também tenho um controle um pouco maior, né? Eu consigo visualizar ali melhor o que aconteceu e se acaso alguma coisa aconteça, eu consigo saber quem que mexeu naquilo para a gente, enfim, ir conversar com a pessoa, se precisar alguma coisa e tudo mais. A parte central de relatórios, ela ficou bem parecida com o que já era anteriormente, né? Então aqui eu já vou ter todos, eu vou poder gerar o meu relatório, eu vou ter todos os relatórios durante 30 dias aqui embaixo para mim, né? Depois de 30 dias o relatório ele some daqui e eu só consigo baixar relatórios que fiquem até 30 dias, né? E a parte do relatório de empresas, né? Também funciona nessa mesma parte aqui do Dash, né? Então eu consigo. O Dash aqui está vazio, eu consigo adicionar os indicadores, e toda vez que eu vou adicionando aqui os indicadores, ele vai montando aqui para mim, e eu consigo ir alterando esse cara, né? Mexendo aqui da forma que eu quiser, e quando eu salvar, ele vai deixar aqui salvo para mim. Então aqui eu tenho o resto dos relatórios, né? Ele vai ficar nesse mesmo layout que a gente definiu para os relatórios de bot. E é isso. A mudança foi bastante coisa, a gente deu uma repaginada por completo aqui na plataforma, mas sempre visando ali melhorar para o cliente, né?